Muito boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, dia de TV O Esporte. E antes de adiantar o que a gente vai falar aqui no programa de hoje, eu vou logo passar a bola para as nossas comentaristas. Boa noite, Amanda. Boa noite, Letícia. Boa noite, Júlia. Toda semana substituição aqui, né? Mandar um beijo pra Juliana, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas eu estou de volta para comentar sobre esporte com vocês. Exato. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. Então vamos embora que o tempo é curto, porque no programa de hoje nós vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogos escolares do Rio Grande do Norte e muito mais. Luverdense interrompe série invicta do ABC e Felipe Massa anuncia o adeus às pistas. O TV O Esporte está no ar. Inclusive tem um telespectador da gente, né, que fez aniversário ontem, aliás, o Marcelo, namorado da nossa repórter Mariana Coutinho. Parabéns, Marcelo, pra você, muita saúde, muito TV O Esporte também. E para começar o programa, no sábado, uma notícia movimentou o mundo da Fórmula 1. O piloto brasileiro Felipe Massa, da Williams, anunciou a decisão de se aposentar das pistas. Em um vídeo postado no Instagram, Massa explica que ainda participará de dois últimos grandes prêmios da temporada, o do Brasil no próximo domingo e o de Abu Dhabi no dia 26 desse mês. E aí a gente fica sem um representante brasileiro, né, na Fórmula 1. Justamente, a gente só estava com o Felipe, né? Ele que, na verdade, já tinha anunciado a aposentadoria na temporada passada. Só que aí o Valtteri Bottas saiu de supetão da Williams, foi para a Mercedes. E a equipe da Williams, né, pediu para o Felipe ficar mais uma temporada para eles poderem se estruturar, né? Mas agora, realmente, é para valer. A gente fica, assim, com o coração meio dividido, né? Porque a gente entende que um ciclo se fechou, mas, por outro lado, a gente vai ficar sem representante brasileiro na Fórmula 1 e faz tempo que isso não acontece, né, Júlia? Pois é, a gente não fica sem representante brasileiro na Fórmula 1 desde 1969, né? Em 1970 foi o Emerson, né, que aí assumiu e ele foi o primeiro brasileiro, inclusive, a conquistar um título lá em 72, depois conquistou em 74. Depois a gente teve outros nomes como o Piquet, né, que foi tricampeão ali na década de 80 e o Felipe Massa, glorioso, que também foi tricampeão, inclusive o mais jovem. Na verdade, o Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, já tô adiantando aqui. A gente até queria que o Felipe tivesse ganhado um campeonato, né? Mas infelizmente ele não ganhou. Exatamente. Não ganhou, só em 2008 que ele chegou perto, né? Eu me lembro exatamente, assim, porque ele chegou para o GP do Brasil, que é o penúltimo da temporada, ganhou o GP, mas aí o Hamilton conseguiu uma posição favorável e se sagrou campeão aqui no Rio de Janeiro. Esse foi o melhor ano, assim, em termos de resultado do Felipe, foram 6 vitórias, né? 6 vitórias, exato. Isso aí. E aquela época ali, entre 2006 e 2008, foi a melhor época da carreira dele, né? Ele estava pela Ferrari, na Williams ele não conseguiu resultados tão bons assim. E em 2009 foi o acidente, né, que também deixou ele de fora por bastante tempo. Ele já falou também que ele pretende ainda disputar outras competições automobilísticas, mas que da Fórmula 1, felizmente, acabou esse capítulo. E é uma coisa que preocupa também, né, o futuro da Fórmula 1. Como a gente falou, o Ayrton Senna foi uma grande revelação aqui do Brasil, né, que Deus o tenha, muito Sim, extremamente gloriado aí pelo mundo afora. E como é que fica, né, a Fórmula 1 para o futuro? Com certeza, Ayrton, ídolo de todos esses pilotos aí, né? Exatamente. E antes de falar até das promessas que a gente tem, né, da Fórmula 1, só para trazer alguns números do Felipe Massa, inclusive você falou que em 2008 ele teve 6 vitórias, 6 das 11 vitórias no total da carreira dele, foram 41 pódios, 16 pole positions, 15 voltas mais rápidas, 1.124 pontos somados. Inclusive em 2008 também foi quando ele venceu Interlagos. E quem sabe no Brasil aí, né, que ele vai ter esse outro grande prêmio, ele também não vença, né? E em relação ao futuro, a gente também fica um pouco esperançoso, porque nós temos o Sete Câmara, um jovem de 19 anos que está competindo agora na Fórmula 2, né, que é a principal competição de acesso à F1. Ele é de Minas Gerais, como eu falei, né, tem apenas 19 anos, mas tá se dando super bem na F2, já conseguiu ganhar um GP e é uma grande promessa para o automobilismo brasileiro. Quase não saía. Exato. E uma curiosidade também, né, que os brasileiros sempre se dão bem quando vão para a Ferrari, né? Teve o Rubinho Barrichello aí, o Felipe Massa, que teve o seu melhor momento na Ferrari. Vamos ver o que vai ser aí do Sete Câmara, né? Pois é, isso aí. Nosso desejo, né, que a gente tenha representantes brasileiros na Fórmula 1. Vida longa.
E agora a gente segue para os Gernes, os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, que se encerraram neste domingo com as finais de futsal. Os Gernes contaram com a participação de 533 escolas e quase 15 mil estudantes. O Colégio Marista foi o campeão geral com 211 pontos, seguido do Colégio das Neves com 196 pontos e do Facex com 182 pontos, né? A gente já falou dos Gernes em programas passados e é importante sempre repetir porque é um meio de inclusor, né, do esporte para esses estudantes. Como é que é os Gernes de Pernambuco, hein? Como é que chama? Os Jogos Pernambucanos, os JEPs. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso, porque na minha época, como atleta, porque eu tive duas atuações dentro dos Jogos Pernambucanos, né? Uma como atleta, com handebol, e depois como professora mesmo, como treinadora de duas equipes de handebol e de futsal. Os Jogos Pernambucanos, agora que começou a, digamos, se organizar melhor, né? Começou a virar culturalmente, na verdade, dentro dos alunos lá de Pernambuco. Agora, antes, eu lembro muito bem que nem se comparava aos Gernes aqui, né? Do Rio Grande do Norte. Eram jogos muito simplórios ali, a organização, na verdade a desorganização era muito grande. Eu lembro que muitas vezes a gente jogava sem saber exatamente com quem a gente disputaria, as tabelas elas não saíam completas. A gente vencia um regional sem saber qual era a outra região que a gente iria enfrentar, então era tudo muito bagunçado, né? Sem contar na falta de estrutura, né, que a gente sempre vai falar sobre isso, as escolas, especialmente as escolas públicas, né? Escolas privadas têm mais essa questão de investir no esporte, até por ser uma questão de marketing também. Mas as escolas públicas, elas têm um déficit muito grande, até porque o professor ele tem que se virar. Eu falo por experiência própria, né? Juliana vai estar aí do outro lado confirmando o que eu estou dizendo aqui. Ele tem que se virar em 1000, né? Então, além de dar aula, eu lembro muito bem que além de dar aula, eu tinha que treinar a equipe. E teve até um episódio bem curioso, assim, que eu tive que formar uma equipe de futsal, faltando uma semana para a competição. Nossa, mas desculpa eu te interromper, Amanda. Eu queria perguntar assim, então, qual é a visão de uma pessoa de fora? Eu sei que você não é tão de fora assim, né? Porque já está aqui em Natal há algum tempo, mas qual a sua visão assim dos Gernes? Então, eu acho que os Gernes assim, ao meu ver, assim que eu cheguei aqui, que eu vi falar dos Gernes, eu acho uns jogos muito bem organizados, o engajamento dos alunos é muito grande, eu fiquei espantada assim, com o número de escolas participantes. E eu acho que isso é uma grande oportunidade para os alunos, também para os professores que estão aí à frente das equipes, poder enxergar também no aluno um potencial esportivo, né? Porque muitas vezes os alunos eles vêm fazer esporte só ou para complementar o tempo, né? Para não ficar na rua, muitas vezes na rua, ou então como hobby mesmo, mas muitas vezes ali tem muitos atletas, né? Eu mesmo uma aluna minha de handebol, ela já conseguiu chegar à seleção pernambucana. Então, muitas vezes é muito do olhar do professor também. E aqui no Rio Grande do Norte eu percebi, apesar, né, dos apesares da abertura que a gente viu aí, uma organização muito grande, então de parabéns. Pois então parabéns, né? Agora a gente segue, porque a semana foi bem movimentada no mundo dos esportes e agora nós vamos para mais um giro esportivo com Mariana Coutinho. Boa noite, Mari. O que é que rolou, hein? Boa noite, Júlia. Boa noite, meninas. Hoje é segunda, mas por aqui não tem nada de desânimo, hein? Bora começar a semana com muita informação? Polêmica envolvendo o atacante Paulo Guerreiro. Ele foi flagrado no antidoping por uso de uma droga social na partida entre Peru e Argentina, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. O atleta se defendeu explicando que o teste deu positivo em função de um medicamento para tratar de uma gripe. Guerreiro já foi punido com suspensão preventiva de 30 dias até o julgamento. Até lá, ele não poderá atuar pelo Flamengo nem pela seleção peruana. Vitória brasileira nas areias. No sábado, o Brasil foi tricampeão da Copa Intercontinental Dubai. A seleção brasileira derrotou Portugal por 2-0 com gols de Boquinha e Felipe. A equipe acumula invencibilidade de 47 jogos e, com esse resultado, conquista invicta o 10º título consecutivo sob o comando do técnico Gilberto Costa. Também teve premiação para o Brasil nas quadras. A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo polonês Lucas Kubot foi campeã mais uma vez neste domingo. Eles derrotaram o espanhol Marcel Granollers e o croata Ivan Dodin por 2-1 no Masters 1000 de Paris. Com essa vitória, os dois somam 6 títulos de dupla em 2017. Além disso, foram finalistas do Masters 1000 de Xangai e de Indian Wells.
Neste fim de semana, também aconteceu a terceira rodada do Campeonato Potiguar da 2ª Divisão. No sábado, o Atlético Potiguar enfrentou o Visão Celeste no Nazarendão e venceu por 1-0. E ontem, o Mossoró fez 2-0 em cima do Força e Luz, no Nogueirão. Com o resultado, o Mossoró e o Atlético vão a 6 pontos, se igualando ao Força e Luz. E na madrugada da quinta-feira, o Houston Astros bateu o Los Angeles Dodgers por 5-1. Foi a primeira World Series da franquia texana no beisebol, que até então só havia chegado à decisão uma única vez. Mesmo na casa do rival, o Houston fechou a série decisiva. George Spring foi o MVP das finais, conseguiu 5 corridas em 7 confrontos e levou o troféu. Muita coisa bacana, né? Mas por hoje é só. Voltamos com vocês, meninas. Tchau! Obrigada, Mariana. E sobre esse jogo aí que você viu de beisebol, né? Quem acompanhou foi a nossa repórter, né? Especialista no esporte, Letícia Medeiros. Diga aí suas impressões. Olha, gente, especialista eu não garanto não, só entendo um pouquinho, né? Mas eu queria comentar porque foi uma vitória realmente super especial. 9 semanas depois do furacão Harvey, né, que atingiu principalmente Houston, eles conseguiram aí esse título, que é o primeiro título da cidade desde 95 que o Houston Rockets ganhou aí o campeonato da NBA. E realmente é uma história linda desse time, porque só na temporada passada mesmo eles tiveram, gente, 100 derrotas. A temporada de beisebol, né, ali na Liga dos Estados Unidos, ela tem 162 jogos na temporada e eles perderam mais de 100. E uma temporada depois já conseguiram ser os campeões, né? Realmente foi uma reviravolta muito grande, porque o beisebol tem essa característica, é um esporte bem analítico, eles usam muito dados para fazerem até aquisições e todo esse tipo de coisa, e o Houston Astros, eles conseguiram tanto angariar vários prospects, que eles chamam, que são jovens talentos, para colocar nesse time, né? E também se livrar de contratos velhos e ter muito dinheiro para poder fazer contratações. Então, na temporada regular eles foram super bens, isso é um título esperado, mas aí parabéns ao trabalho de todos do Houston Astros e com certeza a cidade está muito feliz por agora. Muito bem, Letícia. Agora a gente segue para o nosso intervalo. Não sai daí porque o TV Esporte volta daqui a pouquinho com muito futebol.